Boa noite, hoje é quarta-feira, 17 de junho de 2026, e este é o programa No Fio da História, produzido semanalmente pela rádio e o jornal Toda Palavra e transmitido também pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos programas. Os Estados Unidos cedem e assinam um tratado de paz que contempla praticamente todas as condições impostas pelo Irã. Donald Trump tenta cantar vitória, mas a frustração de Israel é a maior evidência de que o resultado da guerra foi a capitulação dos norte-americanos. O desafio agora é parar o genocida Benjamin Netanyahu e sua sede de sangue no sul do Líbano, para manter o acordo de paz, cumprindo mais uma exigência dos iranianos. Nesta edição de No Fio da História, o analista político Brizola Neto comenta o desfecho do conflito na Ásia Ocidental e também o inferno astral da família Bolsonaro no Brasil. Eduardo Bolsonaro é condenado a mais de 4 anos de prisão pelo STF por tentar coagir a justiça brasileira no julgamento da trama golpista que levou seu pai e mais centenas de pessoas para a cadeia. O irmão mais velho, Flávio, vê sua candidatura a presidente derreter, segundo as últimas pesquisas eleitorais, atingida em cheio pelo escândalo do Banco Master e suas relações com Daniel Vorcaro. Além disso, sua estratégia de atiçar o imperialismo norte-americano contra o Brasil em uma flagrante traição à pátria está se voltando contra ele. Uma recente pesquisa do Instituto Quest mostra que a imagem negativa de Donald Trump, principal cabo eleitoral de Flávio Bolsonaro, disparou no Brasil. Ao final do programa, assista a mais um clipe selecionado pelo Centro de Memória Trabalhista. Não perca! Muito bem, estamos aqui mais uma vez com o Brizola Neto, nosso analista político, que vem acompanhando aí desde o início, a gente tem abordado aqui com total prioridade, né, a questão da guerra no Oriente Médio, né, que finalmente chega a um termo, né, Brizola? E esse termo está muito longe do termo que os Estados Unidos e que Israel imaginavam quando começaram essa guerra, né? Está muito evidente que, como estão dizendo os iranianos, né, esse acordo Washington-Teherã foi, na verdade, uma capitulação norte-americana. Como é que você vê essa questão agora, que muito tem desagradado Israel, inclusive, uma outra confirmação de que o resultado desse acordo é, essencialmente, uma demonstração da derrota do eixo Estados Unidos e Israel, né? É isso mesmo, então. Na verdade, a assinatura desse acordo é os Estados Unidos reconhecendo, por mais que o Trump, né, faça um contorcionismo aí para declarar isso como uma vitória, é os Estados Unidos reconhecendo a sua derrota, né, nessa guerra contra o governo iraniano. Se a gente vai analisar, os Estados Unidos ele conseguiu sair do Irã, né, numa condição pior do que a que ele tinha antes do conflito em relação aos seus interesses, né? Porque o programa nuclear iraniano, antes do conflito, ele já era um programa nuclear que estava ali dedicado a finalidades pacíficas, né? Então, assim, essa promessa que está incluída aí nesse novo acordo, né, de que o Irã não vai dar seguimento à construção o desenvolvimento de energia nuclear para fins militares, isso era uma coisa que já tinha, né? Antes mesmo, até quando o próprio governo Trump, né, saiu do acordo que tinha sido construído, né, pelo Brasil e pela Turquia,
né, o programa iraniano estava sendo vistoriado, né, pelas agências internais de monitoramento. Então, a situação é pior do que a situação anterior. E em relação à aliança que o Irã tem, né, com essas forças pró-Irã que estão fora do Estado iraniano, né, com o Hezbollah, né, com o próprio Hamas, com os Houthis, né, o plano inicial de Israel e, e dos Estados Unidos era que o Irã retirasse completamente o apoio a essas organizações. E o acordo ele prevê que seria o fim total das hostilidades, inclusive contra o Líbano. Então, também, nesse ponto, os Estados Unidos também não atinge os seus objetivos, nem Israel atinge os seus objetivos. E o ponto mais importante, né, o ponto que impactou a economia mundial, que foi o fechamento do Estreito de Hormuz, se passou a cobrar um pedágio ali para o tráfico de navios ali no Estreito de Hormuz. O acordo prevê simplesmente a suspensão, né, do pagamento por aproximadamente 60 dias. Então, o Estreito de Hormuz, que era uma passagem comercial aberta, né, vai sair do conflito como uma passagem comercial controlada pelo Irã. Então, assim, de todos os pontos de vista, de todos os ângulos que você olhar essa questão, os Estados Unidos sai derrotado, mais que derrotado, os Estados Unidos sai humilhado do Oriente Médio. Inclusive, se compromete a diminuir a sua presença militar no Oriente Médio. Aquilo que a gente já falou em alguns outros programas, né, Tal? Os Estados Unidos está saindo com o rabo entre as pernas, né? E os Estados Unidos está praticamente sendo expulso do Oriente Médio, né? Sendo expulso da sua condição, né, de nação que controlava militarmente o oeste da África. E o outro ponto dessa questão é que o Israel está se vendo completamente abandonado, né? Os interesses de Israel, de longe, nenhum deles foram alcançados. Pelo contrário, né? O que se viu, na verdade, foi um forte questionamento da capacidade de Israel resistir aos ataques militares promovidos pelo Irã e pelos seus aliados, né? E agora, com a saída dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos não bancando mais, né, as atrocidades feitas por Israel, Israel vai ficar numa situação muito difícil. É exatamente isso. Os Estados Unidos não têm o que comemorar. Donald Trump ainda argumenta, o argumento principal para tentar dizer que teve sucesso na iniciativa, no ataque ao Irã, é a abertura do Estreito de Hormuz. Bom, essa abertura, pelas informações que vieram do governo do Irã, ela tem prazo. Essa abertura é free, né? Essa abertura para passagem gratuita dos petroleiros pelo Estreito de Hormuz. E esse prazo seria de 60 dias, né? Então, ao final desses 60 dias, Irã e Hormuz vão tarifar novamente a passagem dos petroleiros, e Donald Trump perde definitivamente a sua vitória, o que seria uma meia vitória, né? Agora, o mais difícil aí, Brizola, me parece que vai ser Donald Trump segurar os israelenses, né? Porque o que vemos aí é que Israel continua atacando o Líbano. Netanyahu diz que não vai retirar as tropas dele do Líbano, né? E o Irã já avisou que se Israel continuar atacando o Líbano e não respeitar o acordo, vai ser duramente castigado, né? Como você acha que Donald Trump vai conseguir segurar Netanyahu? O Netanyahu está num momento muito delicado para ele mesmo, né? Inclusive pessoalmente, né? Netanyahu tem uma eleição pela frente agora no final do segundo semestre, né? A manutenção da guerra é primordial para suas intenções eleitorais e a gente está lidando com um genocida, né? A gente não consegue prever, né, a capacidade
a perversidade, né, o limite da perversidade de uma figura como Netanyahu, né? As hostilidades, né, ao Irã, a Gaza, ao Líbano, né, parecem ser, na verdade, a plataforma de campanha do Netanyahu, né? Ele coloca o medo na população israelense para vender como se ele fosse o caminho da segurança, né? Como se ele fosse o líder que tivesse coragem para enfrentar, né, o mundo árabe. É um momento difícil para ele, Hertal, porque as capacidades iranianas já foram demonstradas. Se Israel não tiver, né, o guarda-chuva de apoio dos Estados Unidos, certamente Israel não vai conseguir resistir a um ataque iraniano, não vai conseguir defender, né, as suas cidades dos ataques iranianos. A falta de apoio americano significaria um corte dramático aí no abastecimento dos insumos militares. A retirada do apoio dos Estados Unidos, né, de Israel significaria ali um corte na capacidade de Israel de repor as suas baterias antiaéreas, né? Então, assim, a vulnerabilidade de Israel seria muito grande diante de um ataque iraniano. Então, a gente vai ter que acompanhar como vai se dar isso, né? A gente também não pode confiar, né, no que vem dizendo Donald Trump, né? Donald Trump, ele oscila, né, conforme o sabor dos fatos, dos acontecimentos, ele blefa o tempo inteiro. Então também a gente não pode descartar um recuo aí nesse acordo, embora a pressão em cima dele seja muito grande. Então é uma situação que nós vamos ter que acompanhar, mas certamente, se não tiver o apoio dos Estados Unidos, Israel não vai conseguir resistir, né, a qualquer, não vai conseguir resistir às capacidades militares do governo iraniano, que certamente não vai, né, porque o Irã ele vem endurecendo a sua postura, né? Ele vem endurecendo a sua postura. Se a gente observar é, a demonstração das suas capacidades militares, o avanço das suas tecnologias, estão garantindo ao Irã a capacidade de falar grosso. E ele, se Israel continuar com as hostilidades, né, sem o apoio dos Estados Unidos, ele vai sofrer uma resposta muito dura. Eu tenho certeza que o governo iraniano não vai capitular, né, e fazer uma ofensiva que pode botar o Estado de Israel para fora do mapa. Pois é. Bom, mas uma coisa que me impressionou muito, Brizola, foi que, bom, Toda a Palavra tem publicado versões aqui que a maioria da imprensa brasileira não publica, que são versões da mídia árabe ligada ao Irã, ao Hezbollah, como a agência Al Mayadin, o Span TV, e também de veículos da Rússia, como a TV BRICS e a RT, né, Russian Today. A Russian Today publicou uma matéria que nós republicamos no início da semana, junto com a notícia do acordo, uma longa matéria sobre as reações em Israel. E quando você diz que Netanyahu é uma figura nefasta, uma figura genocida, e de fato ele o que salta aos olhos é que ele não está sozinho nessa gana. A matéria mostra a reação de decepção na sociedade israelense, de um modo geral. Assim, nós sabemos que existem setores de oposição em Israel ao Netanyahu, mas o que se pode interpretar disso é que a maioria do povo israelense realmente apoia esse genocídio e queria, como dizem nessa matéria, terminar o serviço. Ou seja, terminar o serviço era liquidar, né, completamente com o Irã,
e com o Hezbollah, enfim, é impor a supremacia sionista em toda a região, né? Isso é uma coisa que realmente impressiona, né? Ali a matéria houve vários líderes israelenses e pessoas do povo, cidadãos das ruas, né? Sim, Que praticamente têm a mesma posição, e todos eles dizendo que foram traídos por Donald Trump, né? Acho que Israel está prestes a sofrer uma derrota como nunca sofreu, porque aparentemente eles não vão se conformar com isso, com essa situação, e vão sofrer esse revés que você acabou de analisar, né? é isso mesmo, Gustavo. É assim, vários analistas, né, internacionais, eles afirmam categoricamente que sem o apoio americano, Israel não tem a menor capacidade de resistir, né, de bancar, né, a política de terror que ele implementa no Oriente Médio. A grande garantia que Israel teve para impor o terror no oeste da Ásia foi justamente o apoio americano. E você falou muito bem, as reações, inclusive de líderes da oposição ao governo Netanyahu, né, foram exatamente essas que você falou, né, uma decepção, se sentindo traídos pelos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos está impondo uma condição ao Estado soberano de Israel. Parecem lunáticos, né, que não entenderam a correlação de forças desse processo. E os Estados Unidos, ele também, ali dentro, né, do establishment americano, né, dentro ali das forças que governam os Estados Unidos, chegou a uma situação insustentável, né? Bancar, né, o genocídio de Netanyahu está saindo muito caro para os Estados Unidos. Não é à toa, o Trump não tomou essa decisão também por uma ideia da cabeça dele. Ele tem sido muito pressionado pela opinião pública, né, que se aproxima de um processo eleitoral aí do parlamento americano, né, agora no segundo semestre, mas também pelos conglomerados econômicos, que é quem dão as cartas nos Estados Unidos, né? O prejuízo tem sido muito alto. Então, quem dentro de Israel, né, não consegue enxergar essa realidade, né, e as notícias que nos chegam aqui é justamente que há uma completa falta de percepção da realidade dos governantes, da oposição e do próprio povo israelense em relação a isso. Foi tão forte a imposição dessa cultura do medo e do terror, que parece que realmente a população inteira do Estado de Israel hoje não consegue enxergar a realidade. A gente caminha para uma situação perigosa, né? Porque isso pode provocar uma escalada grande do conflito, e a gente também não sabe também a capacidade de Israel, né, liderada por esse genocida Netanyahu, de, assim, numa situação de se ver sem saída, de escalar o conflito a um limite que a gente ainda não viu, né? Talvez de utilizar até um armamento nuclear. Esse é o grande risco e o medo que realmente assusta todos nós, né? Até porque a loucura parece que não tem limites, né? Não, não tem. Agora, voltando aqui para o Brasil, tivemos aí uma nova pesquisa, né, do BTG Nexus, né, que confirma a liderança do presidente Lula na corrida presidencial, com uma vantagem sobre Flávio Bolsonaro de 6 pontos no segundo turno, deu 49-43. Bom, essa aí o Cássio Nunes não conseguiu segurar, não conseguiu censurar, né, Brizola? Você vê como não era sustentável, né? Aquela decisão judicial, né, que censurou uma pesquisa que já tinha sido divulgada, né? Então, assim, primeiro, assim, a completa falta né, de efeito à medida, a violenta medida que foi tomada, né, pelo ministro. E depois você vê, assim, surgiu uma pesquisa uma semana depois
que mostrou o mesmo resultado. E eles não puderam dizer que houve indução, né, do questionário para favorecer o presidente Lula. Pelo contrário, na verdade, os efeitos, né, dessa tragédia, né, os efeitos da derrocada aí do Flávio Bolsonaro, depois que foi divulgado o áudio bomba dele com o Daniel Vorcaro, eles estão acontecendo e vão continuar a acontecer. Então, assim, essa pesquisa ela vem para confirmar que realmente o estrago, né, na candidatura do Flávio Bolsonaro é um estrago muito grande, provavelmente irreparável, né? Se analisar com mais profundidade a pesquisa, você vai ver que ele está perdendo em setores que definem a eleição, né, que são os ditos eleitores independentes, né, que pendiam, em grande parte, a candidatura de direita, né, que pendiam a serem movidos por um sentimento antipetista, e que esses eleitores, eles simplesmente não aceitam o áudio que foi divulgado, e muito menos aceitam as justificativas apresentadas pelo Flávio Bolsonaro. Então, o Flávio perdeu justamente nesses setores intermediários, né? Porque você tem numa polarização, você tem dois setores muito consolidados, né? Você tem ali o bolsonarismo raiz, né? E tem os eleitores do presidente Lula, que também são muito numerosos. E há um centro que oscila, né? Há um centro que oscila de acordo com o ambiente eleitoral, de acordo com a economia, né? De acordo com a sustentabilidade das candidaturas, né? Com o envolvimento delas em pautas negativas. E o fato é que a relação do Flávio Bolsonaro, né? Essa coisa escandalosa, né? De transferência de dinheiro, né? De um banco que roubou milhares de correntistas, que roubou aposentados de diversos estados, né, com o financiamento do filme, que a gente já está vendo que não é bem financiamento, é transferência de recurso mesmo para a família Bolsonaro. Isso não foi digerido pelo eleitor médio, né, que oscila, né, entre uma posição à direita e à esquerda. E esse eleitor, ele está hoje saindo, né, de qualquer alinhamento com a candidatura do Flávio Bolsonaro. Pois é. Bom, e o Flávio teve uma outra má notícia de institutos de pesquisa essa semana, né? Porque se atribui muito essa queda dele, esse distanciamento dele para o presidente Lula, às revelações do escândalo do Daniel Vorcaro, do escândalo do Master, né? Só que ele tentou, né, reverter esse quadro, né, com aquela manobra estapafúrdia de ir aos Estados Unidos, ser recebido por Donald Trump, pedir sanções contra o Brasil, enfim. E agora a Quest fez uma pesquisa que mostra que a imagem do Trump no Brasil, a imagem negativa, ela aumentou exato 6%, que foi o que aumentou também na distância entre Lula e Flávio Bolsonaro. Essa imagem negativa de Donald Trump no Brasil subiu de 39% para 45%. Parece que Flávio Bolsonaro vive um inferno astral, né? Sim. Trump anunciou novas tarifas contra o Brasil, contra os produtos brasileiros. O brasileiro sabe, né, que novas tarifas é dificultar o nosso comércio com o mercado americano, sabe que novas tarifas é aumentar o desemprego no Brasil, né, sabe que novas tarifas vão causar um grande prejuízo à economia brasileira. Né? E o Trump também é assim, ele tem sido um péssimo eleitor ao redor do mundo. Aonde o Trump, né, declara apoio, ele derrota candidaturas. Foi assim lá na Hungria, lá com o Orbán, que estava há anos no poder, né, teve o apoio do Trump e perdeu a eleição. Né? Tem sido assim. Agora, recentemente, a gente teve as eleições no Peru,
né, onde não houve um alinhamento direto do Trump, mas a direita estava se posicionando ali e, mais uma vez, mais uma derrota. Então, o Trump já não é, a gente não pode dizer que ele é um eleitor que ajude, né? Só que no caso brasileiro é mais grave, né? Ele chamou o Flávio Bolsonaro, né? Ele aceitou receber o Flávio Bolsonaro na Casa Branca, e logo em seguida a visita do Flávio Bolsonaro, ele anunciou penalidades ao Brasil. Você vê mesmo uma medida, né, que para o senso comum, né, que tem a questão da segurança pública como prioridade, né, que quer combater as organizações criminosas como o Comando Vermelho e o PCC, né, mesmo para esse senso comum, né, as pessoas perceberam que a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas não ia implicar em nenhuma parceria dos Estados Unidos para combater essas organizações criminosas. Pelo contrário, todo mundo percebeu que isso era uma estratégia de intervenção dos Estados Unidos no Brasil. E nenhum brasileiro, seja ele de esquerda, seja ele de direita, aceita, né, a intervenção de país estrangeiro na nossa economia, na nossa soberania. Então, o Trump ele tem sido um péssimo aliado para o Flávio Bolsonaro, né? E está se consolidando, a pesquisa está mostrando com muita clareza, como um inimigo do Brasil. Nós aqui, sabemos, né, que o grande inimigo do Brasil, na verdade, são os interesses do Estado norte-americano. Mas o Trump tem escancarado isso de tal forma, né, e tem personificado, né, tudo de ruim que significa os interesses americanos aqui no Brasil, que ele tem levado muitos brasileiros que antes acreditavam, né, de que a parceria com os Estados Unidos seria uma parceria saudável, né, na massificação da cultura americana no Brasil, né, na venda daquele sonho americano, né, de que o Brasil, parceiro dos Estados Unidos, atingiria o desenvolvimento que existe nos Estados Unidos. Muitos brasileiros, com essas trapalhadas do Trump, né, na verdade, com essas revelações que o Trump tem feito de como é a ação imperialista no Brasil, tem aberto os olhos e tem percebido quão nefasta é a influência americana, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Exatamente. Bom, e as notícias ruins não param de chegar, né? Agora, a condenação do Eduardo Bolsonaro pelo STF a 4 anos de prisão, né? Por coação na trama golpista, né? E o Avalanche Master continua derrubando tudo que vê pela frente, né? Agora estão os presidentes das duas casas aí, o Hugo Mota e o Alcolumbre, tentando se justificar e se defender. O Hugo Mota teria tido diárias pagas em hotel de luxo em Lisboa pelo Borcaro, né? O Alcolumbre está negando que teria recebido 30 milhões de dólares do Borcaro. Enfim, parece que é um strike, né, que esse boliche, essa bola de boliche do Master está fazendo na direita brasileira, não é? Estão abrindo a panela do Congresso Nacional, né? Então, essa que é a verdade, né? E assim, esse escândalo do Banco Master está se revelando, né, que havia ali uma grande fonte de financiamento, né, do centrão e da extrema-direita brasileira, né? A gente começa a também perceber, né, que o avanço eleitoral da extrema-direita, né, e a consolidação do centrão como dirigente das casas legislativas tinha por trás o financiamento desse mecanismo, né, que saqueava fundos de previdência, que saqueava correntistas. Eu sou do tempo onde eu fui parlamentar, a gente teve como presidente o Aldo Rebelo, né, a gente teve como presidente do Congresso o Arlindo Chinaglia, teve como presidente do Congresso o João Paulo. Enfim, você tinha presidentes que eles não eram do centrão, né? E mesmo em tempos passados, você tinha lá presidente da centro-direita, né? Você tinha o Aécio Neves, que foi presidente. Então, assim, o centrão, esse centrão do negócio, esse centrão, né, da maracutaia, basta ver, né, quem são os líderes que governam o Congresso. O Alcolumbre, um senador do Amapá,
né? Um estado, com todo respeito ao estado do Amapá, que tem muito pouca expressão, né, política e econômica, né, para governar tanto tempo o Senado Federal, que governa e garante a maioria do Alcolumbre, e que vai começar a se desfazer agora, era a sua capacidade de comprar votos e comprar apoios dentro do Senado. E a gente começa a ver de onde que vem esse recurso. Em relação ao Eduardo Bolsonaro, o Supremo fez o que tinha que fazer. Né? Você vê que a defesa do Eduardo Bolsonaro alegava que ele, como não tinha sido formalmente citado, não poderia não poderia ter o processo, não poderia avançar. Como assim? Né? Se ele, nas próprias redes sociais dele, tal, comentava o andamento do processo. Hoje mesmo, no dia do julgamento, ele comentou, né, que acompanhando, né, o desenrolar dos processos, criticou que tenha sido citado por edital. Se ele citou que ele foi citado por edital, é porque ele tomou conhecimento do edital que o citou. Né? Então, assim, não havia a menor possibilidade, né, de que esse julgamento não continuasse. E é uma justa condenação a um deputado que abandonou seu mandato, foi para os Estados Unidos, né, para confabular com o governo americano, né, primeiro para pressionar o governo brasileiro a intervir, o governo americano a intervir na justiça brasileira, numa tentativa desesperada de tentar amenizar ou retirar a pena imposta ao seu pai Jair Bolsonaro. Né? E depois articulando para prejudicar deliberadamente, não o governo brasileiro, mas o povo brasileiro, articulando tarifas, articulando sanções contra a economia nacional. Então, esse é um traidor da pátria, né, que merece esse julgamento e essa condenação que ele teve hoje pelo STF. Já veio tarde e eu diria que ainda foi muito amena diante dos crimes de lesa pátria que ele cometeu. É uma coisa que nós nunca, eu acho que nunca se baixou tanto o nível político, né? A direita nunca se perdeu tanto. Você tem, como você bem disse aí, a situação do centrão dominando a política brasileira, né? Que é a política da chantagem, né? A política que chantageia o governo, né? Em busca de benefícios financeiros, de dinheiro, de corrupção, né? E, por outro lado, esses bolsonaros aí conspirando contra o Brasil, conspirando contra o país, né? É uma situação, que eu acho que pouca gente poderia imaginar de ver, né, porque já vimos muita coisa aqui ao longo da história, né, e o nosso fio da história, né, registra muito bem esses momentos, né, em que o país foi assaltado, né, pela direita, pelo fascismo, né, mas essas demonstrações agora, né, elas estão fora de qualquer parâmetro, né, do que está acontecendo. Bom, agora esperamos que o povo brasileiro saiba interpretar isso nessas eleições desse ano, né, e evitar tragédias maiores do que essas que nós estamos vivendo, né? Para finalizar, Brizola, eu acho que tem dois pontos que a gente poderia, que eu acho que são importantes. Um foi o Fórum Econômico de São Petersburgo, na Rússia, um grande fórum econômico que movimentou eh, eh, um, um valor estratosférico, né, de negócios e entre mais de quase 150 países ali. E ali o Putin, numa entrevista, deixou muito claro que o relacionamento dele com Xi Jinping, da Rússia com a China, vai além de uma simples parceria, que ali existe, de fato, uma aliança, né? Uma aliança forte, né? A ponto do Putin dizer que a cooperação existente entre os dois países hoje é sem precedentes, né? E, por outro lado, também, né, estamos aí assistindo a Copa do Mundo
e vendo também uma coisa grotesca, né? Aquilo, olha, vou te falar que eu acho que nem Adolfo Hitler conseguiu tratar tão mal os seus convidados nas Olimpíadas de Munique de 1936, quando ele viu a tese do super-homem ariano, né, cair Nada, né? por terra, né? Mas, apesar disso, eu acho que ele não teve a capacidade de humilhar, de maltratar, de destratar os seus convidados naquele evento esportivo, como o Donald Trump e os Estados Unidos estão fazendo lá na Copa do Mundo, né? É lamentável, né? É vergonhoso, né? Vergonhoso o tratamento que foi dado à seleção iraniana, né? O tratamento a esse árbitro, né? O árbitro Africano, nigeriano, nigeriano, né? nigeriano, É, é um absurdo. E a Copa está virando, né? Um grande negócio, né? E É, a ela, FIFA não tem, quando não se impõe, né? Uma coisa terrível. você lembrar da Copa no Brasil, a Copa praticamente no Brasil suspendia a Constituição Federal. A FIFA meio que tomava conta, né? Você aprovou aqui um decreto, né, que dava aos dirigentes da FIFA um poder quase que absoluto. E nos Estados Unidos a FIFA se submetendo aos É, desmandos de Donald Trump. Aliás, exatamente. seria genial, né, tal, se a gente visse uma vitória da seleção iraniana, né, nessa Bom, Copa. Eu sei que é muito difícil, mas ia ser de novo, né, mais ou menos como aquele atleta negro que ganhou os 100 metros lá em Munique, né? Seria uma exatamente. desmoralização do fascismo, seria uma desmoralização do autoritarismo. Talvez a gente não consiga ter esse fim nessa Copa que é muito comercial, mas certamente os Estados Unidos está se mostrando, né, mais uma frente, né, o que se tornou, né, os Estados Unidos que vendia, né, a marca de, um, de uma democracia, né, onde o povo governava, onde os direitos humanos eram respeitados, onde a autodeterminação dos povos era respeitada, né? Hoje isso aí virou uma caricatura, e a maneira com que os Estados Unidos está lidando com a Copa, né, com ele está recebendo, né, os participantes dessa Copa que são hostis, né, que são contrários ao alinhamento com seus interesses, mostra bem o que é, como caiu o Império e o que se tornou o Império, né? É Então, verdade. assim, É. é, Mas é um, eu acho que é mais mais um uma. retrato da decadência, né, Isso, americana. exatamente. Assim, ao vivo e a cores para o mundo inteiro, né? Assistir. Isso mesmo, É. isso mesmo. Bom, Brizola, ficamos então por aqui nesta edição de No Fio da História, convidando agora nossos amigos telespectadores e ouvintes para estarem conosco aqui novamente na semana que vem. E encerrando o programa mais uma vez, vamos assistir mais alguns clipes selecionados pelo Centro de Memória Trabalhista. Um abraço para você e até a semana que vem. Grande abraço, Natal. Até semana que vem. Centro de Memória Trabalhista, um departamento do Partido Democrático Trabalhista. Nossa função é armazenar, conservar e divulgar todo o legado trabalhista. Nesse sentido, a gente tem publicações como cartilhas, revistas, encartes, tudo disponível gratuitamente na nossa biblioteca virtual www.flb-ap.org.br. Nesse sentido, a gente ajuda a nossa militância e a academia com os materiais produzidos pelo Centro de Memória. Temos também nosso canal no YouTube, onde lá você vai encontrar várias entrevistas e materiais importantes. Nosso canal no YouTube, Centro de Memória Trabalhista. Veja agora um vídeo produzido pelo Centro de Memória Trabalhista e pelo Estúdio de Legalidade. Confira. Estaremos recuperando a população brasileira. Estaremos garantindo os destinos do nosso país. Porque uma nação pode ter um grande território, ser rica, como é o Brasil, um território do tamanho da Europa, com riquezas incomensuráveis,
com clima favorável à vida humana, com sol, um país verde, mas tudo depende essencialmente do seu povo. Uma nação é o seu povo, é o que um país tem de maior valor, é a sua gente, é o seu povo. E tal é a situação do povo brasileiro que nós devemos urgentemente começar pelas crianças.